Oi, gente. Boa noite. Eu resolvi fazer um encontro da gente agora. Na verdade, eu não estava me sentindo muito à vontade para a gente debater, conversar muita coisa a respeito dos assuntos recentes que são tão pesados, que são tão perturbadores. Mas eu recebi uma série de pessoas me pedindo, de amigos, de parceiros que me cobram a presença que na verdade não é nenhum favor que eu faço, porque eu me comprometi com isso, e à medida que as pessoas sentem alguma necessidade de trazer esses assuntos à tona, elas me lembram que a gente se comprometeu de se encontrar, então vamos embora, né? O assunto ainda, por enquanto, permanece o mesmo e eu acho que esse quadro ainda vai se estender por um bom tempo, esse assunto da carne, esse assunto de um consumo fraudado, de um produto que nem deveria ser consumido, mesmo que não fosse fraudado, mesmo que não fosse adulterado, mesmo assim. E esse assunto ele vai se estender por um bom tempo, porque para pior sempre se vai, né? É impressionante quando a gente acha que há um fio onde a gente possa puxar alguma coisa, a gente ainda tem que se deparar com o lado obscuro da ignorância mais funda, né? Que é aquela ignorância que se voluntaria, aquela ignorância que insiste, que deseja permanecer num estado de ignorância. Eu até fiz uma postagem agora falando que quando eu era menina eu tinha uma impressão de que as pessoas só erravam por desconhecimento. Porque à medida que a gente aprendia. Se então eu fazia alguma coisa e alguém me avisava que aquela coisa não era interessante de ser feita, que causava algum tipo de dano ou que não era positivo em nenhuma instância, ponto, acabou, não faço mais. Não existe independente do tempo, da época ou do lugar onde a gente vive. E hoje eu estou experimentando isso de uma maneira horrorosa, que é aquela sensação de que assim, não importa. As pessoas alegam uma ignorância como se isso justificasse. Assim como os bandidos fazem na cadeia, né? Existe até frestas na lei, lugares onde se encaixa essa alegação de inocência, mesmo que todo mundo saiba que a pessoa é culpada. Ela alega uma inocência, quer dizer, na verdade ela alega inocência da mesma forma que as pessoas alegam ignorância. A inocência ela é eu diria que é a ignorância bem vestida, né? Maquiada, devidamente maquiada. Então as pessoas costumam fazer assim, eu não sei, eu não sabia. Virou moda agora dizer que não sabia. Basta dizer que não sabia. Então retira-se o dolo e tudo mais. Só que o negócio vai ficando tão forte, tão intenso, tão reafirmado por tanto tempo que daí eu me lembro de uma frase que a minha avó mesmo dizia, que era assim: uma mentira contada muitas vezes vira verdade. E aí agora a gente já não sabe mais onde é que fica a divisa entre a mentira e a verdade. E aí como é que a gente luta por ética num mundo que desconhece o valor da ética por vontade própria. Não é que assim, então me conta o que é isso aí, ética, entendi, então tudo bem. Claro, ninguém imagina que não vá haver uma contestação das coisas, ninguém aqui está sugerindo fé cega. Nenhum de nós presume que as pessoas vão simplesmente mergulhar na luz da sabedoria, até porque ela tem uma amplitude muito grande e de repente se transformar. Eu não estou me sentindo chocada ou decepcionada porque eu estou surpresa. Eu não estou surpresa de pensar que as pessoas estão querendo negar que elas estão sendo enganadas. Não é isso. É porque eu acho que qual é o sentido disso? Para que isso funciona? E aí a gente traz essa discussão para conversar um pouco uns com os outros, para ver se a gente se alenta um pouco. Talvez essa seja o nosso mais possível propósito desse encontro, desses momentos que a gente tem vivido. O que a gente vai fazer? Se não se dar força para meio que para ficar
triste juntos, ou estarrecido juntos, ou aguardar os próximos acontecimentos. Não há muito o que fazer. Me lembra duas cenas de filmes, inclusive. Um de Segunda Guerra Mundial, quando tem aquela pessoa que fica cantando dentro do bunker, né? Quando tá explodindo um bombardeio lá fora e as crianças muito assustadas dentro dos bunkers de proteção, agarradas às suas mães de uma maneira com uma angústia, um temor, um terror tão grande. E tem aquela pessoa que canta, né, dentro do bunker. Sempre tem um que resolve cantar, puxar uma cantoria, uma musiquinha. E me lembra uma outra cena, que é a cena do Titanic, quando ele tá afundando e os violinistas estão lá assim, vamos tocar mais aquela lá? Vamos tocar aquela lá. Eles estão consternados, eles sabem que vão morrer, eles estão... Mas assim, parece que a arte é irmã da sabedoria. Ela está sempre presente, né? Em algum momento. Ela está sempre presente para transformar, para sustentar, para dar dignidade, conferir alguma dignidade, a dignidade possível daquele momento. E é assim que eu vejo. Nós estamos num cenário político tenebroso, vergonhoso, vexatório. No nosso país, a gente fala sempre do nosso país porque é aquele que a gente presencia, é aquele onde a gente participa ativamente todos os dias, são as leis que regem a tudo aquilo que a gente vai fazer e que é inescapável. Mas a gente sabe que a economia mundial está quebrada, que a política mundial é uma vergonha, que a corrupção mundial é horrorosa mesmo, a gente já sabe disso. E tudo bem que a gente saiba, mas a gente saber que alguém vai morrer não nos imuniza do sentimento de tristeza e de lamento quando ela morre. É assim que acontece. E é assim que a gente está tentando levar esse momento agora, empurrando um pouquinho para frente, um pouquinho para um lado, outro para o outro. Então teve aquele momento de riso, né? Nós rimos juntos daquilo que a gente vinha avisando há muito tempo e de repente a gente vê o maior argumento do lado de lá cair por terra e se esfarelar. Então, como argumento, isso já não serve mais. Ótimo! A gente já sabe que quando vier alguém fazer uma alegação de que não é possível viver sem proteína, que carne é muito importante, que carne é muito saudável, a gente já sabe que essa pessoa, desculpa, mas assim, não dá pra você falar em outra coisa? Bom, foi isso que a gente alcançou, porque de resto, nada mais. Eles estão agora tentando fazer uma mexelança que a gente já sabia que ia acontecer também, a gente já sabia que esses caras não iam entregar de bandeja pra gente essa derrota deles, né? Não iam mesmo, a gente já tinha essa certeza que eles iam enfiar a mão no bolso agora e fazer uma propaganda, mas o mais triste é que a gente tem que testemunhar a propaganda do Me Engana Que Eu Gosto. As pessoas ficam protestando, agora todo mundo quer ir pra rua, todo mundo quer bater panela, todo mundo quer xingar porque a previdência é isso, porque a aposentadoria é aquilo, porque não existe chance pra gente. Então as pessoas estão aparentemente acordando e a gente acaba nutrindo uma certa esperança. Né? Não é aquela expectativa focada, mas existe aquela esperancinha que é a última que morre, mas que morre, né? Mas quando a gente vê que essas pessoas elas estão pedindo para ser enganadas, assim, a contradição ela vem como um soterramento. A gente se sente esmagado, a gente se sente soterrado, sufocado, amordaçado, agrilhoado, algemado, preso. Né? Que as pessoas falam assim, não é verdade. Quem está negando? Quem é que está negando? As próprias pessoas que estão sendo enganadas. Elas não ficaram chateadas porque a gente está ironizando, satirizando uma possível derrota ou um engano, um engodo. Elas estão putas porque elas estão se sentindo reféns da própria armadilha. É isso, elas estão se sentindo tendo caído na própria armadilha. E aí elas começam a se portar de uma maneira provocativa, doentia, psicótica. E aí a gente fica desalojado. Então, aqui a gente está só conversando sobre o fato de que eu sou a pessoa que está cantando dentro do bunker. Eu tô tão perdida quanto todo mundo, eu tô tão
triste quanto todo mundo, eu tô tão chateada quanto todo mundo. E por que que eu tô nesse estado e nós estamos nesse estado juntos? Porque de um jeito ou de outro, em meio a toda essa loucura que a gente consegue enxergar, que a gente até consegue compreender, embora seja muito duro de aceitar, o que menos está sendo lembrado, de fato, é o que deveria estar sendo lembrado, que é o sofrimento animal. Ninguém aqui está querendo discutir carne podre ou carne fresca, porque carne podre ou carne fresca, no final das contas, essa carniça ou essa carne verde, ou seja lá o que eles chamam, é o cadáver dos animais pelos quais a gente luta todos os dias. Nós podemos dormir todos os dias e dormimos todos os dias angustiados, com os nossos animais resgatados e com todos os outros que a gente não conseguiu resgatar. A gente dorme sabendo que ao cabo de um ano 70 bilhões de animais foram abatidos da pior forma possível para serem comidos de uma maneira desnecessariamente, né? Desnecessariamente. A gente dorme triste porque tá ouvindo o uivo de um, ganido do outro, mugido do outro, latido do outro, enfim, não importa. A gente dorme todos os dias com essa angústia. Nós colecionamos uma lista infindável de razões para lutar contra. Então, nós temos o abate por alimentação, nós temos estupro, violência sexual, nós temos abandono, nós temos morte pelas maiores perversões, assim, coisas impensáveis, mercado de pele, tráfico de silvestres, enfim, maus tratos de todos os tipos. Nós permanecemos nesse estado 24 horas por dia, tentando respeitar a lei, tentando buscar afirmar esses direitos através da lei, tentando os meios mais variados, botando a mão na massa e tudo mais. Eles conseguem nos desarticular com uma chave só. Ai, vai ter muito desemprego. A mesma falácia da vaquejada, nem varia, não há sequer uma criatividade em tentar tornar mais significativo isso. Não, a gente alega que a carne não é saudável e eles, em vez de pensarem no modo criativo para tornar a alimentação saudável, eles vendem carne podre, carne azul, que eles falam que é verde porque é fresca, na verdade é carne azul, azul de podre, bichada, eles vendem adulterações de todas as formas, hormônios e carcinogênicos de todo tipo e sabe-se lá mais que outro aditivo. Hoje li um texto de alguém que falava sobre o fato de que o papelão não devia ganhar esse glamour todo, né? Ele serviu aí como piada, mas enfim, é o menor dos problemas, ainda que haja papelão dentro da linguiça, da salsicha, isso, mas a gente já sabe disso há tanto tempo, né? O fim das contas é que o menor dos problemas é esse. A gente fala o tempo todo que a nossa luta não é por uma alimentação, não é exclusivamente por uma alimentação mais saudável. Isso é só uma consequência da abstinência de comer cadáver, né? Que tem todo um restante de coisas que corrobora para uma energia nefasta, uma energia violenta na fala, no comportamento, isso no nível sutil. No nível grosseiro tem o próprio abate, a criação desses animais para abate, que obedece um trajeto de destruição do meio ambiente, obedece um trajeto, não tem como, né? Ele pressupõe toda uma destruição massiva de tudo e eles destroem todas essas argumentações alegando que as pessoas vão perder emprego. Mas, gente, pera! E essas pessoas estão realmente falando a mesma coisa. Hoje, o pai do meu ex-marido falou assim, mas você vê também, vai adiantar comer vegetal, tudo com agrotóxico? Eu disse, e ele é um senhorzinho de 80 anos. Eu disse, mas seu Antônio, agrotóxico no legume é uma coisa, agrotóxico na comida que o animal ingere, e mais todos os hormônios, e mais todas as toxinas do abate, e mais uma coisa absurda, é muito pior. Aí a pessoa fica meio assim, mas ela não quer ouvir aquilo. Ela não quer ouvir. Ela não quer lidar com aquilo, não quer dar conta daquilo, porque não há nenhuma disposição para nenhum tipo de renúncia.
E aí é engraçado, porque tá todo mundo caindo, tá todo mundo se lascando, emprego não tem mesmo, de jeito nenhum, e nem vai ter mais, e vai começar a quebrar mesmo, mas agora a culpa é dos veganos. E o sofrimento animal, o abate dos animais, realmente pouco importa, ninguém quer saber, ninguém se importa. Aí começam a financiar por uma propaganda que a gente já sabe que o Hitler também fez no Holocausto. A gente assistindo, por exemplo, o Menino do Pijama Listrado, a gente vê uma cena em que eles fazem uma propaganda, nossa, linda. Quem vê diz que Kinderlog era, assim, o playground do mundo. E os caras faziam isso sabendo que estavam fazendo uma coisa horrível. E a população compra porque me engana que eu gosto, me engana que eu quero. E contra isso nós não podemos muito. Porque o que acontece é que a gente vai entrando num nível de indignação natural, porque nós não temos a obrigação de nos canonizar antes de lutar por direitos, nós não podemos esperar que a gente se torne santos, perfeitos, que curemos todas as mazelas da humanidade quando não houver mais nada, tá tudo lindo, tudo farto, tudo florescendo, aí a gente vai começar a pensar nos direitos dos animais. Diga-se de passagem, ninguém aqui está reclamando o direito deles viverem em Xangri-Lá, deles ficarem saltitantes, lindamente maravilhosos. Nós estamos defendendo o direito mais essencial que eles têm e que foi sequestrado pela gente e que está nas nossas mãos aí, que é o direito deles de viver. Direito de viver. Direito de viver no habitat deles, porque a gente destrói tudo, da formiga ao elefante, sem escrúpulo algum. E agora a gente tem que lidar com as pessoas que estão sendo enganadas, brigando com a gente porque querem continuar sendo enganadas. Eles perderam, enfraqueceram os argumentos? Claro que sim. Como disse, acho que é em Hamlet, não, em Macbeth, que ele diz assim, o que está feito, está feito. E a gente já sabe que está mesmo. Não tem caminhos para trás quando a luz incide. Incidiu e clareou. A gente já sabe o que tem ali. Mesmo que seja por um átimo, a gente vai continuar agora seguindo com uma outra consciência. Mas é desanimador porque a gente vê as próprias vítimas defendendo o algoz. E é engraçadíssimo porque a gente tem várias causas aí humanas que falam, nossa, mas de jeito nenhum, vocês culpam as vítimas. Bom, foi assim, sempre foi, e parece que vai continuar sendo por muito tempo. Porque na hora de lutar, as pessoas só querem se sentir pertencendo a alguma causa. Então, eu sou mulher, eu vou ser feminista. Não, não necessariamente você precisa ser mulher para lutar pela causa. Não, mas é impenetrável, porque você tenta fazer isso, se você não compartilha, não partilha daquele negócio, então você não pode, você é execrado. E os movimentos ficam todos fracos, porque na verdade eles não passam de uma extensão do ego pessoal, né? Isso é do ego mesmo, da vontade pessoal de cada um. É isso. O movimento fica muito frágil, ele se entorta com muita facilidade, ele rompe com muita facilidade, porque a ideia não é que a gente deixe de olhar para a causa e comece a falar, não afaste as pessoas, comece a falar com as pessoas com muito carinho, com muito amor. Não há nenhuma preocupação da parte de quem massacra os animais em falar com muito carinho, muito amor para quem está defendendo os animais. A gente recebe diariamente um bombardeio de fotos nos provocando e tentando nos tirar do sério, porcos mortos, vacas mortas, picanha, churrasco, e agora eles estão ainda invocando as criancinhas famintas, porque sempre vai desembocar aí. Aí você fala assim, mas moço, você é criancinha? Você tá com fome? Não. Você mora com alguém? Você tem... Não tem, mas tem uma criancinha faminta em algum lugar reivindicando o direito de comer os animais, de matar os animais. Invocam o homem das cavernas, que já não existe mais há muitos anos, né? Há muitos séculos, há muitos milênios. Eles invocam a fome, a ignorância, que eles não têm. Eu sempre falo isso nas minhas postagens. Veganismo é muito inacessível. Falou a pessoa que mora na Augusta, né? A rua mais vegana do Brasil, acho que do país todo.
E as pessoas estão sempre assim, o argumento assim serve qualquer coisa. Agora vai pra televisão e os caras vão molhar a mão de todo. Estão xingando a Polícia Federal. Estão xingando quem descobriu a falcatrua. E vão calar, eles vão calar todo mundo. A gente já sabe disso. Todo mundo se voluntariando pra ignorância. E não, porque vocês não podem falar isso. Aí um fala, os outros repetem, feito um disco. Aí começa assim, é irresponsabilidade, foi irresponsável da parte da Polícia Federal falar isso. Eles estão falando por meia dúzia de frigoríficos, quando, na verdade, só os mais famosos do país, né? Aqueles que pagam cachês milionários para o pessoal fazer propaganda a favor. Imagine os outros. Isso porque ninguém falou dos clandestinos que abastecem tantos lugares, né? Onde as pessoas comem sem se dar conta. As comidas recheadas, né? Que a carne você nem vê. Tá azul, verde, rosa, choque, um arco-íris total. E aí vai acontecendo dessa forma, assim, uma loucura completa, instaurada, uma histeria, porque parece mesmo uma histeria, onde a pessoa defende o direito de ser enganada. Ela defende com unhas e dentes, com todas as garras, o direito de ser enganada. Contra isso, gente, podemos muito pouco. Porque mesmo que nós sejamos ou nos propusemos a ser conscientizadores, nada entra onde não há portas. Nada entra onde não há portas. Nós vivemos num tempo, alguns de nós, né, que somos mais velhos um pouco, vivemos num tempo onde era normal as mulheres defenderem os maridos que batiam nelas. Era muito normal, era natural, as mulheres defendiam, elas escondiam. E tinha uma frase que falava assim, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, assim, se você ligasse para a polícia ou você brigasse com o marido de algumas mulheres por eles agredi-las, por eles violentarem, elas brigavam, falavam, você não se meta, é meu marido. Teve muito caso de mulheres que defendiam os seus maridos em detrimento de suas filhas violentadas pelos mesmos. Isso aconteceu demais. Hoje, com o movimento feminista fazendo uma tração no sentido contrário, trabalhando muito, isso diminuiu um bom tanto, né? Tanto que hoje isso nos causa estranheza, mas isso era o comum. Só que a gente está vivendo isso agora na alimentação onívora, na insistência em se render para o mercado, né? As pessoas com esse papo de emprego. É engraçado, porque eu fico pensando assim, se o tráfico de drogas começar a empregar também? E se legitimasse, imagina a quantidade de emprego que ia ter. Se os caras começassem, não, vamos legalizar o tráfico, e aí agora vai ter emprego de matador, emprego de aviãozinho, emprego de comerciante para os usuários, o crack, por exemplo, vai gerar muito emprego. E aí? Não, mas não dá para comparar. Bom, não dá para comparar por quê? É um caso de saúde pública, é um caso de saúde mental pública, né, de sociopatias envolvidas, é um caso de falta de ética e escrúpulo absurdo, porque eu não entendo até agora por que a gente tem que discutir como se fosse uma coisa absurda o direito dos animais viverem. Sério, eu não sei, eu não consigo entender. Por que a gente defender o direito dos animais viver causa tanta estranheza? Não seria isso natural? Não deveria ser isso natural? Juro, eu não consigo mesmo entender. É muito bizarro e causa na gente uma série de indignações que nos leva, sim, a um destempero emocional. E ainda a gente, no meio de tudo isso, é cobrado de ser muito cauteloso para não ferir o sentimento das pessoas que estão sendo enganadas porque querem e que reivindicam o direito de permanecerem no estado de serem enganadas. Aí são essas mesmas pessoas que querem moralizar a política, ou que falam em moralizar a política, são essas mesmas pessoas que querem ir pra rua, bater panela, fazer passeata, tirar um presidente, botar outro, escolher não sei quem, reclamar não sei o quê. São essas mesmas pessoas? Não que eu não ache que as pessoas tenham que fazer isso, elas têm que fazer isso, só que elas teriam que fazer tudo. Eu não entendo, elas pedem assim, me engana que eu gosto, e depois elas querem reivindicar. É muita contradição. É muita contradição. Eu tive a felicidade de estar nos últimos 3 dias com o meu grande amigo, o Evandro, que é o autor do livro Veneno de Ornitorrinco, que a gente colocou para fazer parceria com a venda do CD Animal Sente,
para estimular nas pessoas, incentivar a arte, a poesia, a literatura, o pensamento, né, a sensibilidade. E nós conversamos bastante acerca de muitas coisas que meio que nessa de cantar dentro do bunker também. E aí a pergunta que fica o tempo todo é essa: até quando as pessoas que estão dispostas a evoluir e encontrar meios de harmonizar a existência, de significar a existência, vão ter que lutar por isso como marginais, vão ter que se justificar, pedir desculpa ou, por fim, serem reféns dessas escolhas tortas que as pessoas fazem de permanecer na obscuridade, numa sociedade desarranjada, porque isso é um desarranjo intestinal, inclusive, da sociedade, é um desarranjo coletivo. Até quando a gente vai viver dessa forma? Eu, sinceramente, não sei. Considero que nós demos um grande passo, porque a gente chacoalhou aí o circuito com as nossas manifestações. Muitos de nós se colocou disponível para orientar pessoas que possivelmente despertassem no meio dessa balbúrdia. Nos colocamos apostos para pesquisar mais e compartilhar o resultado dessas pesquisas. Profissionais da saúde, do veganismo e da defesa dos direitos animais se dispuseram. Profissionais da arte, da filosofia. Estamos aí agora com um show para estimular as crianças a sustentarem seus novos olhares ou seus olhares frescos diante dos direitos animais, mas contra a ignorância voluntária a gente pode muito pouco, porque a gente precisa respeitar a liberdade quase que acima de alguns outros valores. Mesmo que eu fale para as pessoas que eu vou fazer o melhor para elas, mas se elas não tiverem a liberdade de escolher isso, participar ativamente dessa escolha, ainda assim vai ser um gesto arbitrário e aí a gente vai entrar em dilemas e mais dilemas que não dá para a gente discutir assim, né, informalmente. A gente vai precisar de alguns cuidados para fazer essas discussões. Então, eu tô me sentindo mesmo muito triste. Eu acho que hoje eu tô especialmente triste, vendo o quanto as pessoas ficam lá grudadas no Jornal Nacional, nas redes de televisão, que na verdade são todas vendidas, né? São os anunciantes que determinam o poder dessas emissoras, dessa mídia toda, uma mídia muito grande, e a política que não cansa de ser corrupta nunca, né? Não cansa nunca de ser corrupta. É uma corrupção gigantesca. E aí todo mundo assim, tá bom, gente, já falamos muito dessa carne, agora vamos falar da Previdência, da reforma na Previdência. Eu falo, escuta, mas uma coisa precisa excluir a outra? É necessário? Como é que a gente vai discutir moralidade ou moralização da política se a gente insiste em varrer para baixo do tapete uma ação que a gente corrobora diretamente e que está ligada intimamente à corrupção? Eu não consigo entender isso. É a moral seletiva? É a moral da conveniência? Aí é moralismo mesmo, não tem nada a ver com ética e a gente também não tem muito a se expressar, porque a gente defende a ética. A ética tem que ir além dos nossos gostos pessoais, inclusive das nossas limitações. Eu não posso me fazer de manca para não cumprir a ética. Eu que me vire, porque a ética não é uma questão pessoal, é uma questão coletiva. E aí a gente fala assim, não, mas eu não posso cumprir a ética, só eu que não posso porque eu tenho um defeito na perna, um defeito nos olhos, um defeito na língua, anyway. Mas e aí? A gente faz o quê? Abre uma exceção para cada um, relativiza tudo e nada dá em nada. Não tem como moralizar a política se você não quer ser correto. Porque você vai esbarrar no final das contas no bifinho do seu prato. E quando chegar no bifinho do seu prato, você vai ser obrigado, você vai ser arremessado para trás. Pelos próprios políticos que você está criticando. Então você está criticando o fulano de tal porque é um político mau, porque ele é blá, 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 ótimo. Aí ele vai olhar para você e falar assim, mas o seu bifinho você quer, né? Aí a pessoa vai, blá, 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 sabe, vai engasgar e acabou. Não tem argumentação que resista à falta de ética. Chega uma hora que você vai ficar contra a parede. E aí vai fazer o quê? Porque eu posso falar. Minha casa, meus filhos, meu marido, nós trabalhamos por isso todos os dias. Todo o tempo, praticando na nossa própria vida. Mas enquanto a gente não pode falar
assim, com o peito aberto, com a consciência em paz, eles vão empurrar a gente até chegar a hora de falar, e o seu bifinho? Quando chega nessa frase, acaba tudo. E todo mundo, não, mas aí é outra coisa. Aí começa a arrumar outras justificativas, como um buraco negro nunca vai bastar. Então o emprego, as criancinhas famintas da ilha de Timbuktu do Norte, os pais de família, sempre a saúde e o direito de sobrevivência. É o que eu tô falando. Não, mas a gente precisa comer carne, porque a gente já sabe que não precisa, e se precisasse as pessoas já estavam muito mortas, né? Porque o que elas estão comendo não dá mais para chamar de carne. Eu vi um cara fazendo uma explanação, um pecuarista. Gente, aquele homem, assim, ele me fez mal, ele me deu engulhos, ele me deu náuseas, e eu enfrento isso todos os dias. Quando eu venho pra live e falo isso, e eu sei que esse vídeo vai parar no YouTube, eu já sei que eu vou ser chamada de puta, vagabunda, desgraçada, infeliz, ignorante, que eu falo merda, que eu não sei o que eu tô falando, que eu sou uma desgraçada do inferno. Eu já sei disso, porque quando eu tenho a paciência de visitar os comentários de alguma postagem de vídeo que eu falo a respeito desse tipo de coisa, é isso mesmo que eu encontro. Eu me deparo com isso. Como eu já falei em outros vídeos e vou sempre reafirmar, esse mesmo sujeito que me chama, fala que eu quero aparecer, ele desconhece, ou parece fingir que desconhece o fato de que eu sou artista e que se eu quisesse só me aparecer, eu poderia só me aparecer e eu ia ganhar o aplauso dele, inclusive. E que eu dei a minha cara pra bater, pra ser chamada de puta, vagabunda, desgraçada, infeliz e etc. Porque eu não estou querendo só me aparecer, porque eu estou querendo defender o direito que os animais têm à própria vida e ele quer matar esses animais. E isso aconteceu na época da vaquejada bastante, porque a gente lida com jagunço e mulheres passam por isso, né? Qualquer coisa que a gente faz, a gente é puta. Eu acho, assim, de uma bizarrice sem par, porque eu sempre vou mencionar esse episódio. Eu falei que eu fiz um ato no ano passado, no Dia das Mães, na Avenida Paulista, onde eu fiquei vestida de carne humana, né? Eu tava dentro de uma bandeja, num frio enorme, com uma infecção urinária enorme, pintada de sangue, e o meu filho falando no megafone, e a minha filha distribuindo panfletos de conscientização, e meu marido registrando tudo. Por quê? Porque pra gente, o grande significado é doar aquilo que em tese seria meu, aí o diazinho das mamães, onde eu ganho uma rosa vermelha e uma declaração e uma coisinha feita de prendedor para colocar na geladeira. E eu doei isso porque a consciência de defender todas as mães do mundo é mais importante pra gente. E esse homem me xingou de puta, vagabunda, e meu marido era outro, puto ordinário, porque deixou eu fazer isso, ele me deixou como se ele fosse meu dono. Eu não sei em que ano esse sujeito existe, mas enfim. E que era para eu parar de fazer meus filhos passarem vergonha. E assim, a gente enfrenta esse tipo de truculência moral, mental, espiritual e fatídica o tempo todo para conseguir defender o óbvio, que é o direito de seres vivos viverem. E agora o problema é o desemprego. O mundo inteiro está desempregado. Eu conheço gente do que está no mundo todo com problema de desemprego. Agora, o grande vilão do desemprego são os veganos. A gente é a praga da lavoura. Então, por essas e outras, eu estou um tanto abatida. Mas reconhecendo que a gente tem que levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, porque tem momentos que tudo que a gente pode escolher é o lado onde a gente vai lutar até o fim. E eu sempre repito isso também porque eu acho isso muito importante. A gente saber que a gente escolhe onde a gente vai lutar. E é o que dá, é o que temos. É o que temos. As pessoas estão se voluntariando para a ignorância, tentando arranjar desculpas esdrúxulas para suas faltas de moral, para suas faltas de ética, para suas covardias. E a gente não tem como invadir essas pessoas, mesmo que a gente carregue tesouros maravilhosos, luz, clareza, mesmo que a gente tivesse essa condição. Ainda assim não é possível. O que a gente faz é tentar compartilhar com as pessoas de um modo geral e de forma mais equânime possível a nossa disposição de transmitir para eles tudo que a gente aprendeu e experimenta na própria vida. Porque o que a gente tem a mais, eles estão nos acusando de ser arrogantes, né? Mas o que a gente tem a mais mesmo é uma consciência em paz e a condição de não precisar mentir para os nossos filhos. E isso pra gente
basta, a gente se abastece, né? Isso na medida do nosso alcance, porque o que a gente gostaria mesmo era de tirar essas criaturas, esses seres indefesos das mãos desse bando de sociopata e, infelizmente, a gente não tem como fazer isso. A gente escolhe salvar, mas enquanto eles escolherem matar e os seres não podem lutar por si mesmos, a gente vai amargar essas dores aí. Um passo, uma choradeira, depois levanta e continua andando. Então é isso, gente. Mas estamos juntos, a luta segue. A gente já sabia que ia chegar nisso, né? Eu lembro até que no dia que a gente estava rindo, eu falei, vamos rir hoje, porque dia de chorar, chorar, e dia de rir, rir. Então a gente ri hoje já sabendo que amanhã vai começar tudo de novo. Esses caras ainda vão ficar muito putos, eles ainda vão submeter a gente a muito sofrimento, e os animais então nem se fala, porque são reféns na mão deles, eles vão tentar botar fogo neles vivos para desestabilizar a gente, para tornar a gente assim enlouquecido, para que depois eles possam dizer que nós somos uns loucos. Isso vai acontecer demais ainda e a gente vai precisar estar muito, muito forte para enfrentar esses momentos. Eles vão nos torturar até nos desestabilizar. E aí eles falam para as pessoas, vocês estão vendo como os veganos são maus? Estão vendo como nós somos bons? Nós botamos carninha na sua mesa, nós botamos comidinha na boca dos seus filhinhos enquanto eles riem da sua fome. E a gente vai precisar estar pronto para isso. E o que é estar pronto para isso? É falar, não, a gente vai sair aí super legal? Não, é estar pronto para chorar e lutar ao mesmo tempo. É isso que a gente tem que fazer, chorar e lutar simultaneamente. Não tem outra opção. Não tem a opção parar para chorar, por exemplo. E também não tem a opção de vamos só chorar e lutar, assim como também não acho justo a gente se cobrar de lutar sem chorar. A gente tem que ter direito de tudo. Vamos lutar chorando mesmo, então. Tá? Seguimos aí cada um com o seu talento. Se alguém precisar de mim para alguma coisa que eu não esteja presente no momento, pode gritar nos inbox da vida e a gente vai se amparando, tá? Essa foi a minha musiquinha dentro do bunker de hoje.